Para dar a continuação no assunto que eu estava comentando sobre a alma que pecar, essa morrerá, eu quero ler aqui agora uma palavra que vai falar algo que talvez alguém possa ignorar também. Nós vamos para 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20 a 22, disse assim a Bíblia: Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fará outra vez, envolvido nelas, e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fará não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo e desviando-se dos santos mandamentos que lhe foram dados. Deste modo sobreveio-lhe que, por um provérbio, um verdadeiro provérbio, que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojeiro de lama. Olha aqui, e então aqui é a mesma, o assunto ele praticamente é o mesmo do primeiro que eu comentei. Está falando sobre pessoas desviadas. Está falando de pessoas que ainda não conhecem a palavra e está falando de pessoas que são desviadas. Então a Bíblia está falando o seguinte: depois que o ímpio conheceu o caminho da verdade, da justiça, e ele abandona a justiça, o caminho do Senhor, e ele volta a ser o que ele era. Então a Bíblia está falando que esse comentário, ele está falando que ele escapou da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele entendeu que Jesus veio, pagou o preço caro na cruz por ele, por ela. Ele aceitou a Cristo como seu Salvador, mas depois ele desvia. Ele volta à corrupção do mundo. Ele foi um derrotado agora, foi derrotado. Então ele voltou a ser o que ele era antes. Olha o que a Bíblia diz. E depois diz: porque melhor não fará conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviar dos santos mandamentos que lhe foram dados. O que significa isso? Significa que está falando o seguinte: melhor eu não conhecer Jesus do que eu conhecer Jesus, viver para Jesus um período de tempo e depois eu abandono a Jesus e volto a ser o que eu era antes. É a mesma coisa do que eu comentei sobre aqui Ezequiel, que está falando sobre o ímpio pode ser salvo, se converter, e o justo pode se perder se ele abandonar. Então aqui a Bíblia está mostrando o seguinte: que depois de ter conhecido a Cristo, Salvador do mundo, e for outra vez envolvido nela, e vencido, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa que dizia da palavra de Deus, ele é pior do que o ímpio que está lá fora, que nunca se converteu. Por que ele é pior? Ele é pior porque ele passou a conhecer Jesus, ele entendeu o plano da salvação, mas ele abandona Jesus e volta à corrupção do mundo. Então a Bíblia diz que é melhor que você não conheça Cristo do que você conhecer a Cristo e abandonar a Cristo. Está entendendo? Melhor não conhecer a justiça ou não conhecer a Cristo do que conhecendo e voltar para o mundo e praticar a iniquidade. Depois, o versículo 22 fala: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojeiro de lama. Traduzido, a Bíblia está falando o seguinte: que quando o justo desvia da justiça, o estado dele é pior do que o primeiro.
E ele é se comparado como um cachorro, um cão, que come, vomita, ele volta lá e come aquele que ele vomitou. É comparado também a uma porca lavada. O que significa isso, uma porca lavada? A porca lavada significa que você pega uma porca da lama, porque as pessoas criam os porcos dentro da lama. Isso é muito mal. E muitos dizem que o porco gosta de lama. O porco não gosta de lama, é mentira. O porco gosta de refrescar. Ele entra na lama porque ele não tem outro lugar para ele entrar. Então ele entra na lama porque ele está no meio da lama, ele vai entrar na lama. Então é a mesma coisa, o pecador, ele está pecando e ele continua a pecar. Aqui a Bíblia está falando o seguinte, que ele é comparado a uma porca que foi tirada da lama, deram um banho nela, deixou ela limpinha, depois ele foi lá, soltou ela novamente, onde tem lama, ela vai entrar na lama. Por que ela vai entrar na lama? Porque ela está presa em um lugar que tem lama. O homem que está preso no pecado, a tendência dele é pecar. Entendeu? Então é isso. Não adianta conhecer o caminho de Jesus, servir a Jesus e desviar dele e voltar a ser o que era antes. É isso que a Bíblia está falando. Então não vale a pena nós conhecer o caminho do Senhor, o caminho da verdade, conhecer a Cristo, sentir a Cristo, ser de Cristo, passar a amar a Cristo, e depois nós abandona tudo isso e volta ao pecado. Então a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e fazer isso. Então o estado da pessoa se torna como um cachorro que comeu e vomitou e foi lá e comeu de novo, e com uma porca que está no barro, o camarada vai lá, tira ela do barro, lava ela, depois ele vai lá, prende ela no barro, lá no barro de novo, ela vai entrar no barro de novo. Claro que ela vai entrar no barro de novo, porque ela está presa, ela vai lá no barro, porque ela precisa se refrescar. Então essa é a mesma coisa. O pecador que conheceu a verdade e ele voltou a praticar a iniquidade, ele é comparado a um cão e comparado com uma porca. Um cão que comeu e vomitou, e uma porca que saiu do barro, que foi lavada e ela voltou ao despojeiro de lama. Ou seja, o homem, ele conheceu a verdade, depois ele abandona a verdade e volta a pecar novamente. É isso que a Bíblia está falando. Então fica aí a palavra de hoje sobre que é melhor não conhecer a Deus do que conhecer e depois o abandonar. Meu abraço e até o próximo vídeo.